Mas antes até de abordar ali todos esses pontos do agronegócio, eu queria primeiro perguntar um pouquinho da carreira e da experiência da vida do Frederico. Olha, são tantas profissões que uma cidade pequena, quase o Frederico pode administrar ela sozinho. Assim, conta um pouquinho da sua trajetória e como foi parar assim no setor agroalimentar, Frederico. Certo. Na realidade, eu já parei desde muito cedo, né? Pessoalmente, familiarmente, né? Eu tenho uma família que ela veio do norte. Minha família é paraense. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Laranjeiras, eu sou conterrâneo seu aí, provavelmente, né? Sim. E depois viemos para Brasília. Depois eu fui estudar em Minas Gerais, na Federal de Viçosa. E fui para o Tocantins, né? Depois eu retornei aqui a Brasília. Depois fui para o Nordeste, depois voltei a Brasília. Então, nessas caminhadas todas, aquilo que sempre havia como curiosidade que unia, e aí a frase "o alimento é o que nos une", é a questão da comida, né? A questão do alimento. O nortista, ele é muito apegado às raízes alimentares que ele possui, né? E ali foi quando eu comecei a trajetória dentro do setor agroalimentar. O setor agroalimentar, na realidade, ele é uma parte do agronegócio que começa lá no insumo, né? Lá no plantio, e vai até o consumo. Então, tudo isso é setor agroalimentar. Do início, da semente ao consumidor, é setor agroalimentar. E nessas questões de produção de comida, havia sempre uma curiosidade muito grande, um resgate identitário muito grande do nortista, né? Algumas comidas, você conhece as comidas do norte lá? Conheço algumas do Nordeste, minha mãe é pernambucana, então assim, sei Oh, um pouquinho do Nordeste. Tem alguns amigos paraenses também, assim, já tive a oportunidade de experimentar bastante da comida paraense também. pronto. Então você já é um alimentarista, tá? Porque quem gosta de comida já está dentro dessa... Você Ah, poderia compartilhar alguma comida do norte, do nordeste? olha, do Nordeste não tem como o cuscuz é. Ih, acho que travou aqui um pouquinho, pessoal, ao vivo acontece. Deixa eu ver aqui. Oh, tornou? Voltou a voz. Voltou. Voltou? Ó, do Nordeste eu não tenho como negar o cuscuz, assim, e boa parte da vida foi quase que diária, assim, e eu já experimentei muito o tacacá do Pará, Beleza. assim, eu não sou, claro, um exímio, não sei o cardápio todo, mas já tive bastante oportunidade de experimentar. E claro, do Nordeste, carne de sol. Acho, até porque aqui no Rio também tem uma imigração do Nordeste muito grande, né? Então, assim, tem Muito grande. a feira de São Cristóvão, aqui a feira nordestina, de tradições nordestinas aqui em São Cristóvão. Na Baixada do Fluminense parece que tem uma também. Então, assim, o que É. não falta é a opção aqui pra gente comer a comida nordestina. Então, para aqueles que não conhecem, né, a comida nordestina é riquíssima, né? E tem o Nordeste engloba uma série de estados com características de comida em cada um dos locais, né? E o Renato colocou agora o tacacá. O tacacá, ele é produzido por um caldo da mandioca, de uma mandioca venenosa, né? Inclusive, tem que ser fervido antes de ser tomado para volatilizar esse ácido cianídrico, né? E ele é uma comida genuinamente indígena, né? O tacacá, tem outras comidas, a maniçoba, né? O pato no tucupi, que também usa o tacacá, e assim vai. E isso deu essa característica, né? Como você relatou, a minha mãe é pernambucana, então a gente já vai para a família para poder falar sobre a origem, né, dos alimentos que nós consumimos, né? E esse foi o primeiro passo que me levou à relação afetiva, identitária, né, da comida. E a comensalidade, né? Nós nos reunimos ao redor da comida, né? Então isso era uma outra coisa que para mim marcava muito, né? Até as questões de aniversário, quando nós fazemos aniversário, muitas vezes não tinha muito aquela coisa da festa de aniversário e tudo, mas havia a minha mãe, ela deixava com que o aniversariante escolhesse aquele que ia comer naquele dia, qual era o prato preferido, né? Então isso daí também há esse resgate. Esse foi o primeiro link que eu tive no setor agroalimentar. E o segundo foi quando eu fui para Minas Gerais. Eu fui fazer em Viçosa, Federal de Viçosa, o curso de veterinária. E lá eu também conheci em Minas Gerais tem uma cozinha riquíssima, né? Outros tipos de alimentos. E eu desenvolvi, como pesquisador, na época eu estava como bolsista do CNPq, desenvolver pesquisa, eu desenvolvia vacinas
fazer um estudo de vacinas para produção de gado, né? Para combater doenças em gado, exatamente para aumentar a produção de alimentos. Também foi o segundo link. Logo que eu formei, nós fomos para Tocantins e abrimos uma área, uma fazenda, né? E lá eu fui produtor também, fui produtor de lácteos, né? Produtor de gado de corte. Produzimos uma série de alimentos também, feijão, arroz, plantios em geral. Passado algum tempo, retornei a Brasília, me apaixonei pela área do direito, né? E aí dentro da área do direito eu comecei a desenvolver também, focado o direito. A questão lá, não havia ainda no reconhecimento da Constituição da gente, do Brasil, o direito à alimentação ainda não estava dentro da nossa Constituição. Apesar de ser um direito fundamental, Sim. né? Não estava lá positivado, só foi em 2010 que ele entrou. E isso era um desejo que eu tinha. Eu fiz o curso de Direito concluí em 2003. E aí, como não tinha, eu comecei a buscar a área do direito ambiental, né, que é a área de produção de alimentos com sustentabilidade. E aí, posteriormente, eu vim a Brasília. Aqui em Brasília, quando eu retornei, eu comecei a desenvolver esse contato com o pessoal do agro, pela proximidade que eu tinha já das atividades que eu exerci na fazenda como veterinário, né? Colegas da Embrapa, pessoas do Ministério da Agricultura, colegas de outros estados também, Goiás, Tocantins, aqui o próprio Distrito Federal. E isso me fez ter mais desejo de mexer com essa área, né, agroalimentar. E quando eu vi recentemente o Dr. Goldberg trazendo essa ideia da cidadania alimentar, ressignificando o agronegócio, eu falei, pronto, é isso daí que eu quero trazer para os colegas. E hoje em dia eu presido a primeira comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional do Brasil, aqui em Brasília. Sou presidente dessa comissão na OAB, né? E venho com o objetivo de divulgar o direito humano à alimentação adequada, né? E trazer essa experiência para que se consolide o Brasil como uma pátria da alimentação, uma pátria alimentarista, assim que eu denomino, né? Em que todos possamos vencer o desafio da fome, né? O desafio do sobrepeso, o desafio dos transtornos alimentares, né? Tudo aquilo que envolve essa questão alimentar. Então essa é uma sinopse daquilo que é a minha vida, né? É alimento, é comida, não é commodity.